Abençoados, você sabe que há um déficit muito grande hoje de conhecimento por parte do povo de Deus, quando o assunto é a nossa salvação. Muitos duvidam de Deus, muitos duvidam da salvação, duvidam da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Eles têm suas mentes, seus corações fechados para a revelação da graça de Deus, mas abertos para a lei e para Moisés. Por isso, para o nosso ministério, a nossa vida espiritual deve estar fundamentada na palavra da graça de Deus. Devemos entender os períodos históricos da Bíblia e o que é para nós, o que não é para nós. É preciso entender os pactos para vivermos segundo o que Cristo fez por nós, para desfrutarmos, para usufruirmos aquilo que é o nosso direito, com uma base, vida sólida na fé. E assim realizamos as boas obras que de antemão Deus preparou para nós. Nós entendemos que existem dois pactos muito grandes na Bíblia Sagrada: a lei e a graça. O sacerdócio levítico e o sacerdócio segundo Melquisedeque. Por isso que em Hebreus 7, 11 a 12 diz a palavra: se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Ou seja, se a aliança da lei fosse suficiente para transformar, fosse suficiente para aperfeiçoar o homem, então não haveria necessidade do sacrifício de Jesus. Aqui o texto mostra Jesus como um sacerdote de uma ordem diferente de Arão, o que significa que a primeira aliança, a lei, não era um pacto definitivo, não era uma aliança definitiva. Aliás, ela preparava a vinda do maior pacto, com maiores promessas e com superiores promessas. É uma aliança maior, em que Jesus é o mediador. Por isso que no versículo 12, a palavra diz: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Mudou-se o sacerdócio de Levítico para Melquisedeque, de Arão para Jesus. Consequentemente, mudou-se também a lei para a graça de Deus. Você consegue perceber? Pastor, por que houve esta mudança de pactos? É que a primeira aliança tinha defeitos. A lei era um pacto defeituoso, mas tudo era um plano perfeito de Deus. Em Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7 diz a palavra: agora com a vinda de Jesus, agora com a ressurreição de Jesus, com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, se Jesus obteve um ministério excelente de superior aliança e superior promessas, então significa que o primeiro sacerdócio está ligado à lei de Moisés. Não era excelente, não era uma aliança superior, não tinha promessas superiores para a nossa vida. Era uma aliança inferior, com base em inferiores promessas. A lei é a aliança que eu estou a dizer, que ela foi necessariamente para preparar a vinda de Jesus, preparar a graça de Deus. Versículo 7 diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, se aquela primeira aliança, a lei, os costumes judaicos, aquela forma de sacrificar animais para perdão de pecados, aquela forma de entrar sacerdote, aquele que morresse entrava outro, aquele que morresse entrava outro, aquela forma de sacrifício, aquela vida de pagamento pelo preço. Amado, se esta aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para a segunda. Versículo 12: pois para com as suas iniquidades, veja o que diz a palavra, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, nesta nova aliança, neste novo pacto da graça de Deus, o Senhor perdoou definitivamente os nossos pecados.